Há dores que o tempo não cura, apenas nos ensina a conviver com elas. Mas às vezes, do solo mais árido, nascem as flores mais belas. Meu nome é Bruna Santos Oliveira. Tenho 79 anos hoje. Mas esta história que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 23. Alguns me chamam de Dona Bruna, outros de Vó Bruna. Mas para as mulheres da Casa das Margaridas, sou simplesmente mãe. Nasci em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um lugar que, na época em que nasci, ainda tinha muito de rural misturado com o urbano que crescia. Antes de continuar, quero saber de onde você está vendo esse vídeo. Aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Era 1945 quando vim ao mundo, sexta filha de uma lavadeira e um operário que mal sabiam assinar o próprio nome. Cresci como muitas meninas daquela época. Aos 8 anos já ajudava minha mãe a lavar roupa para fora. Aos 12 cuidava dos irmãos mais novos como se fossem meus filhos. E aos 15 já sabia cozinhar, limpar, costurar e fazer renda. Estudei até a 3ª série apenas quando meu pai disse que mulher não precisa de muita letra, não. Precisa é saber cuidar de casa. Palavras que doíam, mas que naquela época eram como lei. Conheci Douglas aos 17 anos, numa festa junina da igreja. Ele tinha 25, trabalhava numa fábrica têxtil que era um dos orgulhos econômicos da nossa região, e tinha um jeito de olhar que me fazia sentir especial. Depois de 6 meses de namoro vigiado por minha mãe na varanda de casa, nos casamos numa cerimônia simples. Lembro do meu vestido branco feito com tecido comprado, à prestação, e costurado por Dona Teresa, a melhor costureira da cidade. Nos primeiros meses de casamento, tudo era como um sonho. Douglas era trabalhador. Chegava em casa no horário certo. Me trazia pequenos presentes quando recebia o pagamento. Uma fita para o cabelo, um sabonete perfumado. Coisas simples que para mim valiam ouro. Nossa casa era pequena. Apenas 2 cômodos nos fundos da propriedade de seu Manuel. Mas eu mantinha tudo impecável, com cortinas de chita nas janelas e um vaso de flores sempre frescos na mesa. A primeira vez que vi o outro lado de Douglas foi quando queimei o feijão. Ele chegou cansado do trabalho, sentiu o cheiro e transformou-se em outra pessoa. Seus olhos ficaram diferentes, a voz mudou. Naquela noite aprendi que o sonho tinha partes escuras. É só o cansaço, eu dizia para mim mesma. Homem é assim mesmo. Repetiam as vizinhas quando viam minhas marcas. Era 1963 e mulher não tinha para onde correr. No ano seguinte, quando descobri que estava grávida, algo mudou. Douglas pareceu voltar a ser aquele homem da festa junina. Preparou com suas próprias mãos um berço de madeira. Pintou de azul mesmo antes de sabermos o sexo do bebê. Vai ser menino, tenho certeza, ele dizia com um sorriso. E estava certo. Diego Santos Oliveira nasceu numa noite quente de fevereiro de 1964, em casa mesmo, pelas mãos de Dona Sebastiana, a parteira do bairro. Um menino forte, de bochechas redondas e um choro potente, que, segundo a parteira, prometia muita saúde. Nós o chamávamos carinhosamente de Dieguinho. Ele foi crescendo como uma planta viçosa. Aprendeu a andar cedo, falava pelos cotovelos e tinha uma risada que parecia música. Esse menino vai longe, diziam os vizinhos. Douglas se transformava na presença do filho. Era outro homem, paciente, brincalhão, chegava do trabalho e ia direto pegar o menino no colo, contar histórias, ensinar pequenas coisas. Para Diego ele nunca levantava a voz. Comigo o comportamento ainda oscilava, mas as tempestades eram menos frequentes. O menino está acalmando o pai, pensava eu, cheia de esperança. Quando Diego completou 3 anos, minha mãe faleceu, vítima de um problema no coração que vinha se arrastando havia anos. Foi um golpe duro para toda a família.
Minha irmã mais nova, Helena, que tinha então 16 anos, veio morar conosco. Era uma menina bonita, de cabelos compridos e olhos vivos, estudiosa, a única de nós que continuou na escola além do primário. Meu pai achava que ela tinha cabeça para os estudos e permitiu que seguisse até onde pudesse. Helena ajudava em casa enquanto eu fazia costuras para fora. Um dinheirinho extra que complementava o salário de Douglas. A vida seguia seu curso, com suas pequenas alegrias e dificuldades cotidianas. Morávamos agora numa casa um pouco maior, de 3 cômodos, que conseguimos alugar com a ajuda do patrão de Douglas. Tínhamos um quintal onde eu cultivava uma pequena horta, e Diego tinha espaço para correr e brincar com as outras crianças da vizinhança. Nas noites de sábado, nos reuníamos na praça do bairro para ouvir música no coreto, comer pipoca, deixar as crianças brincarem juntas. Era uma vida simples, mas que me parecia suficiente naquele momento. Até que chegou aquela terça-feira de julho de 1968. Uma data que ficou marcada em minha alma como se fosse escrita com ferro em brasa. O dia começou como qualquer outro. Acordei cedo, preparei o café de Douglas antes dele sair para o trabalho, arrumei Diego para brincar no quintal. Mas havia algo diferente no ar. Uma inquietação, um peso no peito que não me deixava respirar direito. É coisa da minha cabeça, pensei, tentando afastar aquele pressentimento. Por volta das 10 da manhã percebi que Diego, normalmente tão cheio de energia, estava quieto, sentado à sombra da jaqueira do quintal. Quando me aproximei, notei que suas bochechas estavam vermelhas, a testa quente como brasa. Febre alta, daquelas que fazem os olhos brilharem de um jeito que assusta. Levei-o para dentro, dei-lhe água, coloquei panos frios em sua testa como minha mãe me ensinara. É só uma febre de criança, logo passa. Eu dizia a mim mesma, querendo acreditar. Mas algo dentro de mim sabia que era diferente. Ele estava quente demais, quieto demais. Seus olhinhos normalmente tão vivos pareciam distantes, perdidos em algum lugar que eu não podia alcançar. Helena, que estava em casa naquele dia porque as aulas haviam sido suspensas por conta de uma reforma na escola, me ajudava a cuidar dele. Talvez devêssemos levar ele ao médico, ela sugeriu preocupada. Mas o médico mais próximo ficava em outro bairro, e nós não tínhamos carro. Precisaríamos pedir ajuda a algum vizinho, ou esperar que passasse o ônibus que tinha um horário tão irregular que nunca sabíamos quando viria. Vou até a casa de Dona Sebastiana pedir um remédio mais forte. Decidi por volta do meio-dia, quando a febre não cedeu mesmo com os panos frios e o chá de erva cidreira que eu havia preparado. Dona Sebastiana não era só parteira, era também curandeira. Conhecia as ervas, os chás, os ungüentos. Tinha curado muitas crianças da região com seus conhecimentos antigos. Helena, cuida do Diego para mim. Volto logo, é rapidinho, disse a minha irmã, que assentiu, sentada na beirada da cama, onde o menino descansava inquieto. Antes de sair, dei um beijo na testa quente do meu filho. A mamãe já volta com o remédio, meu amor. Vai ficar tudo bem. Não podia imaginar que aquelas seriam as últimas palavras que eu diria ao meu filho. O caminho até a casa de Dona Sebastiana não era longo. Cerca de 20 minutos a pé, pela rua de paralelepípedos que cortava nosso pequeno bairro. Mas naquele dia parecia que o mundo estava conspirando contra mim. Primeiro foi a chuva repentina que me obrigou a procurar abrigo debaixo de uma marquise por quase 10 minutos. Depois, descobri que Dona Sebastiana tinha ido até o centro da cidade comprar suprimentos e só voltaria no final da tarde. Sua nora, que tomava conta da casa na ausência da sogra, me ofereceu um xarope antigo que estava guardado. É bom para a febre de criança, garantiu. Peguei o remédio e voltei correndo para casa, o coração apertado, aquela sensação ruim aumentando a cada passo. Quando dobrei a esquina da nossa rua, ouvi os gritos
Vizinhas aglomeradas na porta da minha casa. Vozes alteradas. Alguém chorando alto. Vi o carro velho de seu Joaquim, o único vizinho que possuía automóvel, estacionado em frente à casa com a porta aberta. Antes mesmo que alguém me dissesse qualquer coisa, eu já sabia. O coração de mãe sabe. Bruna, graças a Deus você chegou, disse Dona Zulmira, nossa vizinha mais velha, vindo ao meu encontro. O menino teve uma convulsão forte. Está muito mal. Seu Joaquim está levando ele e sua irmã para o hospital em Niterói. Corri para o carro como se minha vida dependesse disso. Diego estava deitado no banco traseiro, a cabeça no colo de Helena, que chorava em silêncio. Ele parecia dormir, mas havia algo errado, muito errado na forma como seu corpinho pequeno estava quieto demais, mole demais. Ele começou a tremer todo, Bruna, Helena explicou entre soluços. De repente, os olhos viraram, e ele não respondia quando eu chamava. Fiquei desesperada, gritei por socorro, e seu Joaquim ouviu. A viagem até o hospital foi a mais longa da minha vida. Rezei todas as orações que conhecia. Prometi todos os sacrifícios possíveis a todos os santos do calendário. Segurava a mãozinha de Diego, tão pequena na minha, e sentia que estava fria. Demasiado fria. Quando chegamos ao hospital de Niterói, médicos e enfermeiras correram para atender o menino, levando-o para dentro rapidamente, deixando-me e Helena na sala de espera, abraçadas, tremendo não de frio, mas de medo. 1 hora depois, ou teriam sido apenas minutos. O tempo parecia distorcido. Um médico jovem, de rosto cansado e olhar compassivo, aproximou-se de nós. Não precisou dizer nada. Seu olhar já dizia tudo. Sinto muito, senhora. Fizemos tudo o que podíamos, mas seu filho chegou já em estado muito grave. Foi meningite, uma infecção que ataca o cérebro. Precisamos isolar o corpo para evitar contágio e... O resto das palavras se perdeu num turbilhão. Meu mundo acabava ali, naquela sala de espera com cheiro de desinfetante. Meu Diego, meu anjo, meu pequeno milagre, tinha partido. E eu não estava lá para segurar sua mão no momento final. Não pude dizer adeus. Alguém, não sei quem, foi avisar Douglas na fábrica. Ele chegou horas depois, os olhos secos, o rosto uma máscara de pedra. Não chorou, não gritou, apenas ficou em silêncio enquanto os médicos explicavam os procedimentos, enquanto o padre da cidade dizia palavras de conforto que não confortavam nada. O enterro foi na manhã seguinte, um caixãozinho branco, pequeno demais para conter todos os sonhos que eu tinha para aquela criança. Flores do campo enfeitavam o local, trazidas pelas vizinhas. O bairro inteiro parecia estar lá, sussurrando palavras de apoio, olhares de pena, mãos em meus ombros. Mas eu estava oca por dentro, como se alguém tivesse arrancado tudo o que havia em mim, deixando apenas uma casca vazia. Voltei para casa amparada por vizinhas, as pernas mal me sustentando. O médico da cidade me deu um calmante forte, dizendo que eu precisava descansar. A senhora está em choque, explicou. A última coisa que me lembro daquele dia foi Helena me ajudando a deitar, cobrindo-me com um cobertor fino, mesmo naquele calor. Seus olhos vermelhos de tanto chorar. Adormeci sem saber que o dia mais triste da minha vida ainda escondia uma outra tragédia, uma que mudaria para sempre o curso da nossa família. O calmante que o médico me dera fez efeito rápido. Mergulhei num sono profundo e sem sonhos. Uma escuridão misericordiosa que, por algumas horas, me poupou da dor lancinante da perda. Quando acordei, já era noite. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela fraca luz amarelada do poste da rua, que entrava pela janela de cortinas entreabertas. A casa estava estranhamente silenciosa. Demorei alguns segundos para me situar, para lembrar onde estava e por quê. Então, como uma onda violenta, a memória retornou. Diego, a febre,
O hospital, o médico com seu olhar compassivo, o caixãozinho branco. Senti um vazio no estômago, uma dor física tão intensa que me curvei sobre mim mesma, abraçando o próprio corpo como se tentasse impedir que me despedaçasse. Helena! Chamei com voz rouca, precisando de um copo d'água, de um rosto amigo, de qualquer coisa que me ancore neste mundo que parecia ter perdido o sentido. Silêncio. Nenhuma resposta. Levantei-me com dificuldade. Minhas pernas pareciam feitas de algodão. Saí do quarto percorrendo o pequeno corredor até a sala. Vazia. A cozinha também. Na mesa, uma xícara de café pela metade, já frio, como se alguém tivesse saído às pressas. O relógio na parede marcava 21h47. Helena! Chamei novamente mais alto. Talvez ela tivesse ido à casa de alguma vizinha, pedir comida emprestada ou buscar companhia. Não a culparia. Aquela casa tinha se tornado um mausoléu. Foi quando notei a porta dos fundos entreaberta, balançando levemente com a brisa noturna. Um arrepio percorreu minha espinha. Helena nunca deixava a porta aberta. Era cuidadosa demais para isso. Cruzei a pequena cozinha e saí para o quintal. O céu estava limpo, salpicado de estrelas. A lua cheia, iluminando tudo com sua luz prateada. Um contraste cruel com a escuridão que sentia por dentro. Helena! Uma movimentação na pequena edícula no fundo do quintal, onde guardávamos ferramentas e tralhas, chamou minha atenção. Um som abafado, como um gemido. Meu coração acelerou. Caminhei lentamente até lá, os pés descalços sobre a terra úmida do jardim. A porta da edícula estava entreaberta, uma fraca luz de lamparina escapando pelas frestas. Aproximei-me com cautela, um pressentimento ruim crescendo a cada passo. O mesmo pressentimento que tivera pela manhã, antes de sair para buscar remédio para Diego. Empurrei a porta devagar, e a cena que vi ficará para sempre gravada em minha memória, como uma fotografia cruel que nem o tempo consegue apagar. Douglas estava lá, de costas para a porta, sem camisa. Na frente dele, encostada contra a parede de madeira, estava Helena, minha irmã caçula. Seu rosto estava marcado por lágrimas, o vestido rasgado no ombro. Seus olhos, quando me viram na porta, encheram-se de um misto de vergonha e alívio que dilacerou meu coração. Bruna! Ela exclamou, sua voz tremendo. Douglas virou-se bruscamente. Seus olhos, aqueles que eu conhecia tão bem, estavam diferentes, vidrados, perdidos. O cheiro forte de cachaça emanava dele como uma aura tóxica. O que está acontecendo aqui? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta, sentindo meu mundo desabar pela segunda vez naquele dia. Volta pra casa, Bruna, ele ordenou a voz pastosa. Isso não é da sua conta. É minha irmã, respondi, uma força que não sabia que ainda possuía, surgindo de algum lugar dentro de mim. É da minha conta, sim. Helena aproveitou a distração para se afastar dele, correndo para o meu lado. Seus braços estavam marcados por dedos, manchas vermelhas que certamente virariam hematomas no dia seguinte. Seu monstro, murmurei, abraçando Helena que tremia como uma folha assar ao vento. Nosso filho acabou de morrer. E você... Não consegui terminar a frase. Era impensável, inominável. Uma profanação não apenas do corpo de minha irmã, mas da memória de meu filho, do nosso luto, de tudo o que deveria ser sagrado. Douglas avançou em nossa direção, cambaleando, seu rosto contorcido numa máscara de raiva e desespero. Ele morreu por sua culpa. Cuspiu as palavras. Se você tivesse cuidado direito dele, se não tivesse saído, se... Cada palavra era uma faca, torcendo-se em minha carne já dilacerada pela culpa. Porque sim, eu já me culpava. Já me perguntava 1000 vezes o que poderia ter feito diferente. Se deveria ter percebido antes. Se deveria ter insistido em levá-lo ao médico imediatamente.
E agora Douglas jogava esse ácido na ferida aberta. Vamos, Helena, disse puxando minha irmã pelo braço, ignorando os insultos que Douglas continuava a lançar. Demos as costas para ele e começamos a caminhar de volta para a casa. Foi quando ouvi o som, o ruído metálico da ferramenta sendo erguida. Virei-me no exato momento em que Douglas avançava em nossa direção, uma pá de jardim erguida sobre a cabeça, o rosto contorcido numa fúria cega e alcoólica. Não sei de onde veio a força ou a rapidez. Talvez do instinto materno que, privado do filho para proteger, redirecionou-se para minha irmã mais nova. Empurrei Helena para o lado com força e me joguei para o outro, caindo no chão do quintal. A pá passou a centímetros de nós, o impulso fazendo Douglas tropeçar e cair pesadamente. "Corre!" gritei para Helena. "Corre para a casa de Dona Zulmira!" Helena hesitou apenas um segundo, seus olhos encontrando os meus. Um entendimento mudo passando entre nós. Então ela correu, seus pés descalços fazendo barulho mínimo na terra do quintal, a silhueta desaparecendo na escuridão além do portão dos fundos. Douglas se levantou, cambaleando ainda mais que antes, a queda parecendo ter intensificado sua embriaguez. Olhou para mim, caída no chão, e depois na direção em que Helena havia desaparecido. "Você vai pagar por isso", murmurou, e havia algo em sua voz que me gelou até o âmago. Não era apenas raiva, era uma promessa fria e calculada que penetrou além do álcool. Ele jogou a pá no chão e caminhou pesadamente até a casa, deixando-me ali, tremendo não de medo, mas de uma raiva que nunca havia sentido antes. Uma raiva que nascia das profundezas do luto, da traição, do horror de ver o homem que eu escolhera para compartilhar minha vida, revelando-se um monstro no momento em que mais precisávamos um do outro. Levantei-me devagar, sentindo dores em lugares que nem sabia que existiam. Física e emocional, a dor se misturava numa sinfonia de sofrimento. Caminhei até a casa, incerta do que faria, mas sabendo que não podia simplesmente fugir. Aquela era minha casa, construída com o meu suor, e eu acabara de perder meu filho. Não perderia meu lar também. Douglas estava na sala, sentado à mesa, a garrafa de cachaça à sua frente. Tinha colocado uma camisa como se aquilo pudesse apagar o que acabara de acontecer. Seus olhos me seguiram quando entrei, mas não disse nada. "Como pôde?" perguntei, minha voz mais firme do que esperava. "Como pôde fazer isso com ela? Com todos nós? No dia em que enterramos nosso filho?" Ele tomou um gole direto da garrafa antes de responder, o olhar perdido em algum ponto além de mim. "Ela parece tanto com você quando era mais jovem", disse finalmente, a voz distante. "Antes das preocupações, antes do menino, antes de tudo." Senti meu estômago revirar. Era nojento, doentio. Ele falava como se estivesse justificando, como se aquilo pudesse ser explicado, como se houvesse qualquer coisa que pudesse tornar aceitável o que tinha feito. "Você não vai mais tocar nela", disse cada palavra pesada como pedra. "Nunca mais." Douglas riu, um som áspero e sem humor que reverberou pelas paredes da pequena casa. "E quem vai me impedir? Você?" A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de desafio e desprezo. Sim, quem iria impedi-lo? Em 1968, no Brasil, uma mulher praticamente não tinha direitos. A polícia raramente interferia em assuntos de família. As vizinhas, mesmo as mais próximas, diriam para aguentar calada, fazer vista grossa, manter a família unida. O desespero começou a corroer a raiva inicial. Que opções eu tinha? Para onde iria? Como sustentaria a mim e a Helena? Naquele momento, como resposta às minhas perguntas silenciosas, ouvi batidas na porta da frente, fortes, insistentes. Douglas ergueu os olhos, subitamente alerta, a embriaguez parecendo recuar um pouco. "Seu Douglas! Dona Bruna!
Abram, por favor. Era a voz de seu antenor, o dono da venda na esquina, um homem respeitado no bairro. Olhei para Douglas, que parecia indeciso entre ignorar as batidas ou atender. Antes que ele pudesse decidir, caminhei até a porta e a abri. Lá estavam seu antenor, Dona Zulmira, e, para minha surpresa, o delegado Fontes, que raramente era visto em nosso bairro. Dona Bruna, começou o delegado, seu bigode espesso movendo-se enquanto falava. Sua irmã está na delegacia. Ela nos contou uma história muito séria sobre seu marido. Precisamos que a senhora venha conosco. Por trás de mim, ouvi Douglas se levantar abruptamente, a cadeira raspando no chão da cozinha. Que história! Que mentira essa menina contou! Ele demandou, a voz assumindo aquele tom autoritário que guardava para quando queria impor respeito fora de casa. O delegado Fontes nem se dignou a olhar para ele, mantendo os olhos fixos em mim. A senhora quer pegar algumas coisas? Para a senhora e para a menina? Percebi num lampejo de clareza o que estava acontecendo. Helena havia denunciado Douglas e, contra todas as probabilidades, alguém havia acreditado nela. Talvez fosse o clima político do momento, com os jornais noticiando crimes bárbaros todos os dias para justificar o endurecimento do regime. Talvez fosse porque o delegado Fontes tinha uma filha da idade de Helena. Ou talvez, apenas talvez, o mundo estivesse lentamente começando a mudar. Sim, respondi sentindo um nó na garganta. Só um momento. Virei-me para voltar ao quarto, passando por Douglas, que parecia atordoado, como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Nossos olhos se encontraram por um breve instante, e o que vi ali não foi arrependimento, mas uma raiva fria e controlada. Uma promessa silenciosa. Entrei no pequeno quarto que dividíamos. O quarto onde até aquela manhã eu acreditava ter construído uma vida. Com movimentos rápidos, peguei uma trouxa de roupa, algumas fotos, os poucos documentos importantes que tínhamos. Hesitei na porta, olhando para a cômoda onde guardava a única foto que tínhamos de Diego, tirada no dia de seu batizado. Voltei, peguei a foto e a coloquei cuidadosamente entre as roupas na trouxa. Era o que me restava dele agora. Um pedaço de papel com sua imagem congelada no tempo, sorrindo sem saber o que o futuro reservava. Quando voltei à sala, Douglas estava parado no meio do cômodo, os punhos cerrados, encarando-me o delegado, que mantinha uma mão discretamente pousada sobre o coldre de sua arma. Isso não vai ficar assim, Douglas disse, sem olhar para mim. Essa casa é minha. Tudo aqui é meu. A lei vai decidir isso, respondeu o delegado Fontes, com uma calma surpreendente. Agora vamos, Dona Bruna. Saí pela porta sem olhar para trás, a trouxa de roupas firmemente agarrada contra o peito, como se fosse um escudo. O ar da noite parecia mais leve de repente, apesar do peso esmagador do luto pelo meu filho, apesar da traição, apesar do futuro incerto que se abria à minha frente. No carro do delegado, a caminho da delegacia, pensei em Helena, tão jovem, tão corajosa. Pensei em Diego, que nunca cresceria, nunca conheceria a vida além daqueles 4 anos que lhe foram concedidos. E pensei em mim mesma, uma mulher de 23 anos que no espaço de um único dia havia perdido tudo o que conhecia. Mas enquanto as luzes da cidade passavam pela janela do carro, senti algo inesperado surgindo em meio à desolação. Um pequeno e frágil broto de determinação. Ainda não sabia como, mas de alguma forma, a partir daquela noite trágica, eu encontraria um caminho para reconstruir nossa vida. Por Helena, por Diego, por mim. O que eu não sabia, enquanto o carro avançava pela noite, era que aquela promessa silenciosa nos olhos de Douglas, aquela ameaça não verbalizada, era apenas o começo de um longo e tortuoso caminho que eu teria que percorrer
antes de finalmente encontrar a paz. A delegacia de Niterói era um prédio antigo, de paredes descascadas e um ventilador de teto que girava preguiçosamente, deslocando o ar quente sem realmente refrescá-lo. Helena estava sentada num banco de madeira no canto da sala, os olhos vermelhos fixos no chão de ladrilhos gastos. Quando me viu entrar, levantou-se num pulo e correu para meus braços, soluçando como a menina que, apesar de seus 16 anos, ainda era. "Me perdoa, Bruna", ela murmurou entre lágrimas. "Eu devia ter gritado, devia ter fugido antes, devia..." "Shh!" Acalmei-a, acariciando seus cabelos. "Você não fez nada de errado, nada." O delegado Fontes nos observava com uma expressão que misturava compaixão e constrangimento, como se não soubesse exatamente o que fazer com duas mulheres enlutadas e traumatizadas em sua delegacia. Era um homem de meia-idade, com um bigode espesso e olhos cansados, que pareciam ter visto mais do que gostariam. "Dona Bruna", ele disse finalmente, "a senhora tem para onde ir? Algum parente, alguma amiga?" A pergunta pairou no ar como uma sentença. Não tínhamos para onde ir. Nosso pai vivia agora em Campos, distante demais para buscarmos refúgio imediato. Nossos outros irmãos estavam espalhados pelo país, tentando sobreviver em seus próprios lares precários. Amigos próximos o suficiente para nos acolher naquela situação? Nenhum. "Talvez a paróquia", sugeriu Dona Zulmira, que havia nos acompanhado até a delegacia. "Padre Anselmo às vezes acolhe pessoas em necessidade na casa paroquial." O delegado assentiu, como se aquela fosse uma solução aceitável. Nos bairros pobres do Rio de Janeiro de 1968, a igreja frequentemente era o único recurso para aqueles que não tinham mais nada. 2 horas depois, Helena e eu estávamos instaladas num pequeno quarto, nos fundos da casa paroquial de São João Batista. Um quarto simples, com 2 camas de solteiro, um crucifixo na parede e uma janela que dava para um pátio interno, onde crianças do catecismo brincavam durante o dia. Padre Anselmo, um homem magro de cabelos grisalhos e sotaque português, nos recebeu com um chá de erva doce e palavras de conforto que, embora bem intencionadas, pareciam flutuar ao meu redor sem realmente me alcançar. Aquela noite, deitada na cama estreita, ouvindo a respiração suave de Helena que finalmente dormira, após horas de choro silencioso, encarei o teto descascado e tentei processar tudo o que havia acontecido. Em menos de 24 horas, eu havia perdido meu filho, descoberto o monstro que habitava dentro do homem que chamava de marido, e me tornado praticamente uma sem-teto, dependendo da caridade alheia para ter um teto sobre minha cabeça. "Por quê?" murmurei para o escuro. "Por quê, meu Deus?" Nenhuma resposta veio. Apenas o silêncio pesado da noite e os ocasionais ruídos da casa antiga. Uma tábua rangendo, um gato miando no telhado, o vento sussurrando entre as folhas da mangueira do pátio. Os dias seguintes se arrastaram numa névoa de procedimentos burocráticos, depoimentos na delegacia e a terrível tarefa de visitar o pequeno túmulo de Diego 1 semana após seu enterro, deixando margaridas brancas, suas flores favoritas, sobre a terra ainda fresca. Douglas foi detido temporariamente, mas logo libertado. "Falta de provas concretas", explicou o delegado Fontes, parecendo genuinamente decepcionado. "E, infelizmente, a palavra de uma moça de 16 anos contra um homem trabalhador, chefe de família." Ele não precisou terminar a frase. Eu entendia. Em 1968, no Brasil, era assim que as coisas funcionavam. As leis, os costumes, tudo estava estruturado para proteger homens como Douglas. O máximo que conseguimos foi uma ordem de restrição. Um pedaço de papel que todos sabíamos valeria muito pouco se ele realmente decidisse nos procurar. 2 semanas após nos refugiarmos na paróquia,
recebi uma visita inesperada. Seu Clemente, o advogado que ocasionalmente prestava serviços pro Bono através da igreja, apareceu com uma pasta de couro surrada debaixo do braço e uma expressão grave no rosto enrugado. "Dona Bruna!" ele começou, sentando-se no pequeno banco no pátio interno, onde eu passava as tardes costurando para algumas clientes que Dona Zulmira havia me indicado. "Receio trazer notícias que podem ser difíceis." Meu coração acelerou. Douglas havia feito algo? Estava nos procurando? Seu marido, ex-marido, corrigiu-se rapidamente notando minha expressão. Vendeu a casa. Tudo aconteceu muito rápido. Um comprador de São Gonçalo, papéis assinados ontem mesmo. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Nossa casa, pequena, simples, mas nossa, vendida sem meu conhecimento ou consentimento. Em 1968, isso era perfeitamente legal. A casa estava no nome dele, como praticamente todos os bens do casal. Eu não tinha direitos legais sobre nada, mesmo tendo ajudado a pagar cada tijolo com meu trabalho de costura. "Ele vai deixar a cidade", continuou seu Clemente. "Aceitou um trabalho em São Paulo. Parte amanhã, pelo que soube." Um misto confuso de emoções me invadiu. Alívio por saber que ele estaria longe. Raiva por ter sido despojada de tudo o que construímos juntos. E uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido, pela vida que imaginei ter, quando me casei com aquele homem que um dia pensei conhecer. "Tem mais uma coisa", disse seu Clemente hesitante. "Ele deixou uma mensagem para a senhora." Estendeu um envelope dobrado, já um pouco amassado nas bordas. Com dedos trêmulos, abri o envelope. Dentro, um pedaço de papel com apenas uma linha, escrita naquela caligrafia irregular que eu conhecia tão bem. "Um dia, quando menos esperarem, voltarei para acertar nossas contas." Um arrepio percorreu minha espinha. Não era apenas uma ameaça. Era uma promessa. Conhecia Douglas bem o suficiente para saber que ele era um homem que guardava rancor, como outros guardavam tesouros, alimentando-o ao longo dos anos até que explodisse em violência. "Ela não pode ver isso", disse, referindo-me a Helena, dobrando o papel e guardando-o no bolso do avental. "Ela finalmente está começando a dormir sem pesadelos." Seu Clemente assentiu, compreensivo. "A polícia foi informada. Eles manterão um olho, mas..." Novamente a frase inacabada que dizia tudo. A polícia tinha preocupações maiores em 1968. Manifestações estudantis, a crescente resistência ao regime militar, crimes considerados reais. 2 mulheres ameaçadas por um homem que agora estava a centenas de quilômetros de distância. Não seria prioridade. Aquela noite, depois que Helena adormeceu, sentei-me na pequena escrivaninha do quarto, iluminada apenas por uma vela. Economizávamos eletricidade na casa paroquial. E escrevi em um caderno surrado o que seria o começo de meu diário dos próximos anos. Hoje, 29 de julho de 1968, começa uma nova vida. Não sei como será, para onde irá, mas sei que nunca mais serei a mesma Bruna. Meu filho está no céu, meu casamento está no inferno. E eu estou aqui, em algum lugar entre os dois, tentando encontrar um caminho. Por mim, por Helena, pela memória de Diego. E assim começou minha jornada de reconstrução. Os meses seguintes foram de luta constante. Costurava de manhã até à noite, aceitando todo tipo de trabalho. Desde simples barras de calça até vestidos de festa para as senhoras mais abastadas de Niterói. Minhas mãos frequentemente sangravam dos furos de agulha. Meus olhos ardiam de cansaço. Mas cada cruzeiro economizado era um passo em direção à independência. Helena voltou à escola, depois de muita insistência minha. A princípio, relutou. "Como posso sentar numa sala de aula depois de tudo o que aconteceu?"
Perguntou, olhos baixos. Como posso fingir que sou uma adolescente normal? Você não vai fingir. Respondi, segurando suas mãos nas minhas. Você vai ser exatamente quem é. Uma sobrevivente. E vai estudar, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Aos poucos, estabelecemos uma rotina. Pela manhã, Helena ia à escola enquanto eu costurava. À tarde, ela me ajudava, aprendendo o ofício que, eu esperava, poderia um dia nos sustentar adequadamente. As noites eram para estudos, dela com os livros escolares, meus com um curso de corte e costura por correspondência que Padre Anselmo me ajudou a conseguir. 6 meses depois de nos refugiarmos na paróquia, conseguimos alugar um pequeno quarto com banheiro numa pensão no centro de Niterói. Era apertado, mas nosso. O primeiro espaço que podíamos chamar de lar desde que fugimos daquela casa em São Gonçalo. Nossa vizinha na pensão, Dona Ivone, uma senhora de seus 60 anos que trabalhava como cozinheira numa casa de família, tornou-se nossa amiga e, eventualmente, uma espécie de mãe adotiva para nós duas. Foi ela quem me apresentou a sua patroa, Dona Eleonora, uma senhora da sociedade niteroiense que presidia uma associação beneficente. Minha costureira está se aposentando, disse Dona Eleonora, após examinar cuidadosamente um vestido que eu havia feito para Dona Ivone. Precisamos de alguém com talento para os uniformes da creche comunitária e para os eventos beneficentes. Foi assim que, no início de 1970, consegui um trabalho estável como costureira da Associação Beneficente Santa Clara. Não pagava muito, mas era regular e respeitável. 2 luxos que eu havia esquecido que existiam. Helena, agora com 18 anos, havia conseguido uma bolsa para o curso de magistério. Quero ser professora, anunciou um dia, determinada. Quero ajudar crianças como Diego, dar a elas as oportunidades que ele nunca teve. A menção ao nome de meu filho ainda causava uma contração dolorosa em meu peito, mas agora vinha acompanhada de um estranho orgulho. Seu breve tempo conosco continuava inspirando coisas boas, mesmo após sua partida. A vida seguia, um dia após o outro. Não era a vida que sonhei na juventude, mas era nossa, construída com dignidade a partir dos escombros de uma tragédia dupla. Evitávamos São Gonçalo e qualquer lugar onde pudéssemos encontrar conhecidos de Douglas. A ameaça em seu bilhete, embora nunca mencionada entre nós, pairava como uma sombra nos cantos de nossa mente. Em 1971, quando a ditadura militar no Brasil estava em seu auge, com desaparecimentos e torturas que todos conheciam, mas poucos ousavam mencionar, recebemos a notícia que mudaria novamente o curso de nossas vidas. Douglas morreu, disse Padre Anselmo, que mantinha contato conosco mesmo após termos deixado a casa paroquial. Um acidente na fábrica em São Paulo. Foi instantâneo, pelo que soube. Sentei-me, minhas pernas subitamente fracas demais para me sustentar. Não senti alegria nem tristeza, apenas um estranho vazio, como se um capítulo importante estivesse finalmente sendo encerrado. Tem certeza? Perguntei, pensando na promessa daquele bilhete. Absoluta, confirmou o padre. O corpo já foi enterrado pela família dele lá em São Paulo. Naquela noite, Helena e eu acendemos uma vela. Não por Douglas, embora eu tenha murmurado uma rápida oração por sua alma, mais por hábito do que por sentimento, mas por nós mesmas, pela liberdade de finalmente poder respirar, sem olhar constantemente por cima do ombro. E agora? Perguntou Helena, observando a chama dançar. Agora! Respondi, sentindo uma determinação renovada crescer dentro de mim. Nós realmente recomeçamos. Mal sabia eu que o verdadeiro recomeço ainda estava por vir, e que os anos de silêncio escondiam segredos que só muito mais tarde eu viria a descobrir. Segredos que testariam novamente
minha capacidade de perdoar e seguir em frente. Os anos seguintes à notícia da morte de Douglas foram como respirar novamente após muito tempo submersa. Uma sensação estranha, dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. Mudamos para um pequeno apartamento no bairro do Barreto, em Niterói, alugando um espaço que servia tanto de moradia quanto de ateliê para minha crescente clientela. Helena se formou no magistério em 1972, aos 20 anos, sendo a oradora da turma. Sentada na plateia daquela cerimônia simples, numa escola municipal decorada com bandeirinhas de papel crepom, senti um orgulho que mal cabia no peito. Minha irmãzinha? Não. A jovem mulher forte e determinada em que ela se transformara estava vencendo apesar de tudo, escrevendo sua própria história. Esta conquista é nossa, ela disse aquela noite, segurando o diploma como se fosse um tesouro. Sua, minha e de Diego. Nós ainda falávamos dele, meu pequeno anjo. Não todos os dias, mas em momentos especiais, em aniversários, em conquistas. Era nossa forma de mantê-lo presente, de dar sentido à sua breve passagem por nossas vidas. Em 1973, uma oportunidade inesperada bateu à nossa porta. Dona Eleonora, minha patroa na Associação Beneficente, anunciou que precisava fechar sua tradicional casa de costuras no centro de Niterói. Meu marido está doente. Vamos nos mudar para o sul, explicou, o rosto normalmente austero suavizado pela preocupação. Pensei em você, Bruna. Você tem talento, conhece as clientes e elas confiam em você. O que ela propunha era uma loucura, que eu assumisse o espaço, o nome, os compromissos. Eu, uma mulher de 28 anos sem estudo formal, que começara costurando em um quartinho nos fundos de uma igreja. Mas Dona Eleonora acreditava em mim mais do que eu mesma. Posso ajudar com um empréstimo inicial, ofereceu. Você me paga quando puder. Sei que vai dar certo. Numa época em que bancos raramente concediam crédito a mulheres solteiras, aquela oferta era como um milagre. Helena, agora lecionando numa escola primária municipal, apoiou-me entusiasticamente. É o seu momento, Bruna, disse, seus olhos brilhando com uma certeza que me contagiou. Você merece isso. Nós merecemos. Assim nasceu o Ateliê Renascer, nome escolhido não à toa. As primeiras semanas foram de terror e dúvida. Acordava no meio da noite, suando frio, certa de que havia cometido o maior erro da minha vida. Mas aos poucos, cliente após cliente, vestido após vestido, a confiança cresceu. Helena ajudava nas contas, nas compras de material, até mesmo nas provas quando sua agenda escolar permitia. Por volta de 1975, o ateliê já estava estabelecido, com 2 costureiras trabalhando comigo e uma pequena mas fiel clientela. Foi quando Helena me apresentou Paulo, um colega professor recém-chegado do interior de São Paulo. Um homem tranquilo, de fala mansa e sorriso fácil, que a olhava como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele carregava a vida toda. Ele sabe, Helena me disse numa noite, depois que ele a trouxera em casa após um cinema. Contei tudo a ele, sobre Douglas, sobre aquela noite, tudo. Senti um arrepio. Em todos aqueles anos, Helena raramente falava daquela noite. Havíamos construído uma fortaleza de silêncio ao redor daquela memória, protegendo-nos como podíamos. E o que ele disse? Perguntei temerosa. Ele chorou, Bruna. Ela respondeu com um olhar de assombro. Chorou e disse que eu sou a pessoa mais corajosa que ele já conheceu. 6 meses depois, eles estavam noivos. O casamento foi simples. Uma cerimônia na matriz de São Lourenço, seguida de uma pequena recepção no salão paroquial. Eu costurei seu vestido durante semanas, colocando naquele tecido branco todos os sonhos que tinha para ela, toda a felicidade que eu desejava que encontrasse.
Tem certeza que vai ficar bem sozinha? Helena perguntou na véspera de se mudar para o apartamento que dividiria com Paulo, não muito longe do meu. Seu rosto, agora com 24 anos, mostrava uma preocupação tão adulta que quase me fez rir. Vou ficar ótima, garanti. E não estarei sozinha. Tenho o ateliê, as clientes, as meninas que trabalham comigo. Era verdade, em parte. O ateliê havia se tornado mais que um local de trabalho. Era uma pequena comunidade. Além das costureiras, havia as clientes que passavam horas conversando. As aprendizes que vinham para aulas básicas de costura. As mulheres da associação beneficente que se reuniam para organizar doações. O silêncio nunca durava muito lá. Mas havia também as noites. Noites em que a ausência de Helena ecoava pelo pequeno apartamento, misturando-se com a ausência eterna de Diego. Noites em que eu pegava sua fotografia amarelada, ele tão pequeno no dia do batizado, tão sério com sua roupinha branca, e me perguntava como seria ele agora, com 11, 12, 13 anos. Foi uma dessas noites em 1977 que o telefone tocou. Um telefonema que mudaria tudo novamente. Dona Bruna Santos? Perguntou uma voz masculina, formal. Sim, sou eu. Aqui é o delegado Maurício Tavares, da 3ª Delegacia de São Paulo. Estamos tentando localizá-la há alguns dias. Meu coração gelou. Por um momento insano, pensei que era sobre Douglas. Que talvez ele não estivesse realmente morto. Que tivesse ressurgido como um fantasma para cumprir sua promessa. É sobre seu ex-marido, Douglas Oliveira. Continuou o delegado, confirmando meu temor. Ou melhor, sobre um documento encontrado entre seus pertences. Documento? Repeti confusa. Que tipo de documento? Uma carta, explicou ele. Endereçada à senhora e à sua irmã. Estava guardada com instruções para ser entregue apenas em caso de morte comprovada dele. Sinceramente, ela deveria ter sido localizada e enviada há anos. Mas só agora, com uma reorganização dos arquivos. O delegado continuou falando, explicando burocracias, procedimentos, desculpando-se pela demora de 6 anos. Mas eu mal ouvia. Uma carta. Douglas havia deixado uma carta. 3 dias depois, um envelope amarelado chegou pelo correio. Sentei-me na pequena varanda do apartamento, olhando por muito tempo para aquele pedaço de papel, antes de ter coragem de abri-lo. Lá fora, o Rio de Janeiro de 1977 continuava sua rotina. Crianças voltando da escola, vendedores ambulantes anunciando seus produtos, o rádio de algum vizinho tocando Roberto Carlos. Finalmente respirei fundo e abri o envelope. Dentro, várias folhas de papel ao maço, preenchidas com a caligrafia inconfundível de Douglas. Bruna e Helena, começava a carta. Se estão lendo isto é porque eu morri. E se morri, posso finalmente dizer o que nunca tive coragem em vida, que sinto muito. Mais do que palavras podem expressar. Li e reli aquelas primeiras linhas, incapaz de acreditar. Douglas, o homem que havia ameaçado voltar para acertar contas, que havia destruído nossa família, que havia sido o autor de tanto sofrimento, estava pedindo perdão? A carta continuava, várias páginas de confissão. Ele falava sobre a infância violenta, o pai alcoólatra que o espancava, os demônios que carregava dentro de si e nunca soube como enfrentar. Falava sobre o desespero após a morte de Diego, como havia se afogado na bebida e se tornado o monstro que sempre temeu ser. Falava sobre São Paulo, sobre um grupo de apoio que havia encontrado através de um colega de fábrica, sobre o processo doloroso de reconhecer seus erros. Sei que não mereço perdão, dizia a carta nas últimas linhas. Sei que palavras escritas não podem desfazer o mal que causei. Mas antes de partir deste mundo, precisava que soubessem que o homem que tanto mal fez a vocês
Morreu arrependido, consciente de seus pecados, rogando que encontrem a paz que eu nunca conheci. Anexo à carta havia um documento oficial, uma pequena poupança em nome de Helena. Não é muito, explicava Douglas, mas é tudo o que consegui economizar. Talvez possa ajudar de alguma forma, ser um pequeno gesto de reparação pelo irreparável. Sentada naquela varanda com o sol poente lançando sombras alongadas pelo chão, chorei como não chorava há anos. Não por Douglas, embora houvesse uma compaixão inesperada pela alma atormentada que ele revelava ser. Chorei pelo ciclo de violência que ele descrevia, passado de pai para filho, como uma maldição. Chorei por Diego, que poderia ter crescido naquele ambiente tóxico. Chorei por Helena, tão jovem quando enfrentou o horror. E chorei por mim mesma, pela mulher que eu era, pela mulher que me tornei, pela longa jornada entre uma e outra. Quando as lágrimas secaram, senti algo estranho. Um peso sendo erguido, como se o último laço que me prendia ao passado tivesse finalmente se rompido. Não era perdão exatamente. Era algo mais complexo. Um reconhecimento da humanidade quebrada de Douglas, da tragédia que se desenrolou por tantas vidas, incluindo a dele. Liguei para Helena naquela noite. Seu primeiro filho tinha acabado de nascer. Um menino que, num ato de coragem que me surpreendeu, ela nomeara Diego em homenagem ao sobrinho que nunca conheceu. Recebi uma carta. Comecei, hesitante. De Douglas. O silêncio do outro lado da linha era pesado de significado. Quando finalmente falou, sua voz estava controlada, adulta, tão diferente da adolescente assustada que uma vez fugiu na noite. Quero ler, ela disse simplesmente. Não hoje nem amanhã, mas quando estiver pronta. 2 dias depois, ela veio ao apartamento deixando-se o bebê com Paulo. Sentamo-nos lado a lado no sofá desgastado, e ela leu a carta em silêncio, lágrimas ocasionais escorrendo pelo rosto, agora amadurecido. O que você acha? Perguntei quando ela terminou a leitura, dobrando cuidadosamente as folhas de volta ao envelope. Helena olhou pela janela por um longo momento, antes de responder. Acho que ele era um homem doente e quebrado, disse finalmente. Um homem que fez coisas terríveis, imperdoáveis. Mas também acho que... Ela hesitou buscando as palavras certas. Que essa carta não é realmente sobre ele. É sobre nós. Sobre não deixarmos que o ódio e o medo continuem definindo quem somos. Olhei para minha irmã, tão sábia além de seus anos, e percebi que ela estava certa. O ciclo de dor que começara muito antes de nós, com o pai de Douglas, com a sociedade que ensinava homens a engolir sentimentos até explodirem em violência, com as estruturas que silenciavam mulheres. Esse ciclo poderia terminar conosco, não através do esquecimento, mas através da transformação. Na semana seguinte, usando o dinheiro da poupança que Douglas deixara, que Helena insistiu que eu aceitasse, demos os primeiros passos para o que se tornaria a Casa das Margaridas. No início, era apenas uma sala nos fundos do ateliê, onde oferecíamos aulas gratuitas de costura para mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres como eu havia sido, sem recursos, sem apoio, buscando reconstruir a vida. Aos poucos, o projeto cresceu. Helena trazia seu conhecimento pedagógico, organizando aulas de alfabetização. Paulo, seu marido, trouxe outros professores voluntários. Clientes do ateliê, muitas delas mulheres influentes de Niterói, começaram a fazer doações, indicar advogados que poderiam oferecer assistência gratuita, médicos que atenderiam emergências. Em 1982, quando o regime militar finalmente mostrava sinais de enfraquecimento e o Brasil começava a sonhar com a democracia novamente, a Casa das Margaridas foi oficialmente inaugurada num pequeno sobrado próximo ao ateliê. Um abrigo temporário para mulheres e crianças em situação de violência doméstica.
um centro de formação, um espaço de acolhimento. No dia da inauguração, uma mulher se aproximou de mim. Era Dona Sebastiana, a antiga parteira e curandeira do bairro onde vivemos. Agora uma senhora de cabelos completamente brancos e rosto marcado por décadas de vida dura. "Eu me lembro do seu menino", ela disse, segurando minhas mãos entre as suas, calejadas de tanto trabalho. "Ele nasceu sorrindo, sabia? Isso é raro. Os antigos diziam que crianças que nascem assim têm uma missão especial neste mundo." Senti lágrimas queimando meus olhos. Que missão poderia ter uma criança que viveu apenas 4 anos? Dona Sebastiana olhou ao redor, para a casa das Margaridas cheia de vida, de esperança, de possibilidades. "Talvez esta", ela respondeu suavemente. "Talvez ele tenha vindo para plantar uma semente que só agora está florescendo." Naquela noite, sozinha em meu apartamento, peguei a única foto de Diego e a coloquei ao lado do pequeno retrato de Helena com seu filho, meu sobrinho e afilhado, que agora tinha 5 anos, 1 ano a mais do que seu tio chegou a viver. "Vê, meu filho?" sussurrei para a fotografia amarelada pelo tempo. "Sua missão continua, através de nós, através delas, através de todas as vidas que tocaremos. A dor que sentimos por perdê-lo se transformou em algo maior do que jamais poderíamos imaginar. E foi assim, através das décadas que se seguiram, os turbulentos anos 80, as esperanças e decepções dos 90, a virada do milênio, até chegar aos dias de hoje, que a cicatriz profunda deixada por aquele julho de 1968 foi lentamente se transformando. Não desapareceu. Cicatrizes nunca desaparecem completamente. Mas se tornou algo diferente. Um lembrete não apenas da dor que sobrevivemos, mas da força que descobrimos, da beleza que conseguimos criar a partir dos escombros. Hoje, aos 79 anos, olho para trás e vejo não apenas a jovem mãe devastada pela perda, não apenas a mulher traída e abandonada, mas todo o caminho percorrido desde então. Vejo as centenas de mulheres que passaram pela casa das Margaridas, reconstruindo suas vidas. Vejo Helena, agora uma respeitada educadora, e seus 3 filhos, já adultos. Vejo as costureiras que formei, muitas com seus próprios ateliês. Vejo uma tapeçaria complexa de vidas entrelaçadas, de dores transformadas em propósito. E no centro dessa tapeçaria, invisível para quem não conhece a história completa, está um pequeno menino de 4 anos, com bochechas redondas e olhos curiosos, cuja breve vida e trágica partida foram o primeiro fio dessa grande trama. As flores mais belas, às vezes, nascem do solo mais árido. As cicatrizes mais profundas, com o tempo e cuidado adequados, podem se transformar não em motivo de vergonha, mas em marcas de uma jornada de redenção. Esta é a história que conto hoje, não com tristeza, mas com a serenidade de quem finalmente entendeu que a dor, por maior que seja, não precisa ser o fim da história. Pode ser apenas o seu começo. Se você gostou da história, por favor, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito. Até mais, queridas e queridos!